Eu também. E você conhece? Sim. Vocês gostam? Sim. Isso é bossa nova. Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do Rio ao luar. Ela é carioca, nascida na cidade do Rio de Janeiro, batizada nas águas das praias de Ipanema, Copacabana, toda a zona sul do Rio de Janeiro. As águas, o sal, o sol, a areia, tudo isso faz parte do contexto que nasceu aqui nessa cidade e que inundou o mundo inteiro. Continuamos con Dede Vargas, que trae muchas sorpresas. Dijo. Sí, muchas Nos trajo sorpresas. un tema increíble, el hijo... Seguimos en Bossa Nova, estamos acá con nuestra colega Ángela de Bruxelas, de Bélgica. Ángela, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sim, tudo bem. E com vocês? Todo bien, todo bien. Acá estamos con Paula y con Gaby, ¿sí? En vivo, en el programa Así Estamos, ¿sí? Y la columna del Dedé. Decime algo sobre tu projeto del film, de la película sobre la Bossa Nova. Sim, sim. A verdade, o documentário é uma necessidade que nós temos para poder falar do nosso patrimônio brasileiro. E esse ano a Bossa Nova está fazendo 60 anos. El documental es una necesidad de hablar de nuestra cultura y ese año está haciendo 100 años la Bossa Nova. 60 anos. 60 anos. 60 anos. 60 anos. Sim, da Bossa Nova. E para poder explicar para todos, né, que nós não esquecemos o nosso patrimônio, mesmo morando fora. Então, estamos fazendo essa volta ao mundo através das comunidades que vivem espalhadas pelo mundo para falar da Bossa Nova. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. Olá, Bossa Nova Babies. Eu sou a Juliana Areias, a Bossa Nova Baby, um apelido musical que foi me dado pelo Rui Castro, jornalista e autor do livro Chega de Saudade, a história e as histórias da Bossa Nova, feito 30 anos atrás, quando a gente estava celebrando os 30 anos de Bossa Nova. Agora cá estou em Nova York, trazendo o show Bossa Nova Baby para a celebração dos 60 anos da Bossa Nova. Eu sou cantora e compositora, moro fora do Brasil há 22 anos e há 11 anos na Austrália, em Perth, onde foi gravado e produzido o álbum Bossa Nova Baby, com apoio e incentivo do Departamento de Cultura e Arte da Austrália. Em 2015, fizemos o show Bossa Nova Baby no Sydney Opera House, o cartão postal da Austrália, marcando a comemoração dos 70 anos de relações diplomáticas da Austrália com o Brasil. E um ano depois, a Rádio Nacional da Austrália, a ABC, apresentou o álbum Bossa Nova Baby como a nova face da música australiana. Tudo isso mostra a importância da Bossa Nova na Austrália e no mundo todo. A Bossa Nova é a nossa referência, é o nosso símbolo de qualidade e excelência globalmente da nossa cultura, da nossa música, da nossa arte. É um tesouro que cabe a todos nós continuar essa trajetória iniciada por Tom Jobim, João Gilberto e Vinícius de Moraes com Chega de Saudade em 1958, na gravação de 1958 que iniciou a Bossa Nova. E muitos outros depois deles, meu querido amigo Roberto Menescal, 80 aninhos e levando Bossa Nova pelo mundo inteiro, e todos nós, né? Inclusive Cazuza também, o poeta do rock brasileiro, também compôs uma Bossa Nova.
faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Fruto maduro, beleza Netuno, me ganhar. Na tarde dourada eu te digo sim, me ama. Na noite estrelada de Copacabana, porque além do mais ela é carioca, ela é carioca. A bossa nova vence, a nossa bossa cresce, a nossa bossa vale, estamos aí. Viva a bossa nova, viva a bossa que é nossa e é sempre nova. E vamos todos nós continuar essa trajetória. Contamos com vocês, Bossa Nova Babies, de agora e para o futuro. Tchau, tchau. Ananda, você que mora aqui em Montreal, você acha que a música bossa nova, que esse gênero é influente, é um gênero bastante ouvido aqui? Olha, bastante, eu acho que é um pouco exagero, mas que ele sobreviveu e que você escuta em vários lugares, isso com certeza, né? Seja em loja, seja em lugares específicos que toquem música brasileira, a bossa nova é o que ficou lembrado e é o que é lembrado ainda, pelo menos ao meu ver, como música brasileira. A música Garota de Ipanema, você acha que ela constrói um estereótipo, que ela dá alguma ideia do que é a imagem da mulher brasileira? Bom, como ela foi um grande ícone e até hoje é muito conhecida como música brasileira, é claro que ela vai dar uma ideia segundo o que a música é. Mas no sentido de pensar como a mulher como objeto, que acaba algumas pessoas acreditando nisso, eu acredito mais que iria pelo viés da cultura ter sido divulgada e a cultura brasileira ser muito diferente de algumas outras culturas. A gente é um país mais alegre, mais receptivo, e aí quando você pega a imagem da mulher sendo mais simpática, ela pode ser interpretada de uma forma diferente. Eu acho que isso pode acontecer. Nessas ruas de Ipanema que vocês estão vendo agora, aonde a gente vê não só todo o histórico que formou essa origem da bossa nova, a gente tem as ruas famosas da Garota de Ipanema, que agora se chama Vinícius de Moraes e antes era antiga Montenegro. Temos também a Barão da Torre, aonde morava o Tom Jobim, aonde se encontravam ele, Vinícius de Moraes e tantos outros para compor músicas que a gente escuta até hoje. A Nascimento Silva, que aparece até na Nascimento Silva, tem uma música, Rua Nascimento Silva 107, Eu Cantando para Elisete. De um amigo que fica aqui em Copacabana. Ele se especializou há vários anos no vintage. Pedimos a ele para nos falar da moda que existiu nessa época da bossa nova. Oi, Celso, tudo bem? Oi, tudo bem. Olha, a gente veio aqui porque a gente queria mostrar, né, que você nos mostrasse, na verdade, peças que foram, assim, dessa época, né, que foi da bossa nova, dos anos 60. E como eu sei que você tem aqui tudo na tua loja, eu queria que você desse uma passada em algumas peças para mostrar para nós. Tá, ok. Realmente temos bastante coisa. Eu já coloquei aqui nessa manequim, produzi todo esse look aqui, que é original dos anos 60, né? Tem essa bolsinha, que é uma clássica dos anos 60 também, tá? Esse conjunto que era bem comum, né? Que é o tubinho, tá? Com o sobretudo,
fazendo o conjunto. E esse também, que era um bem usado vestido, que aparentemente, conforme o movimento, aparece, né, o detalhe das bolinhas. São peças bem icônicas dos anos 60. Você morava nessa época aqui no Rio? Você viveu essa época aqui? Sim, sim. E isso foi uma época muito boa, muito gostosa, porque era uma época de mais romantismo, né? A Bossa Nova tem muito essa coisa do romantismo e da exaltação à mulher, né? E quando você morava aqui, que tinha essa moda que estava bem no Rio de Janeiro, você acha que isso também acontecia nos outros estados ou ficou uma coisa muito local? Não, se espalhou bem, foi uma coisa que foi bem... Tanto que a Bossa Nova começou no final da década de 50, exatamente em 1958, né, e teve seu auge em 62, quando a música Garota de Ipanema foi cantada no Carnegie Hall em Nova York, né? E aí se espalhou para o mundo inteiro. Então, mas antes disso já tinha, né, se espalhado aqui no Brasil, tá? Não só a Bossa Nova em si, como a moda que veio com ela. E eu queria te perguntar uma coisa, você acha que justamente você estava falando da Garota de Ipanema, dessa música, o fato dessa música ter exaltado tanto essa questão da mulher brasileira, né, daquela garota de Ipanema, você acha que isso fez construir essa imagem da mulher brasileira no exterior? Você acha que essa música criou uma ideia, um fantasma da música que deu essa origem às pessoas falarem hoje em dia que mulher brasileira é bonita, mulher brasileira tem essa coisa do balanço da mulher brasileira? Isso foi através dessa música ou... Não, com certeza, contribuiu e muito, muito mesmo, porque foi a época do biquíni, aquilo que eu falei, a Bossa Nova sempre exaltou a feminilidade, a mulher, né, a sensualidade, né, tinha a parte do romantismo que eu acho muito legal, né, e isso ajudou a formar a ideia da mulher brasileira como uma mulher sensual, bonita, de curvas, né, certinhas, e que realmente digamos assim, obviamente existem exceções, mas é o que basicamente a gente vê na mulher brasileira, é exatamente isso. Ok, e você tem algum saudosismo com relação a essa época, ou você acha que a moda de hoje em dia é interessante também? Olha, na verdade, assim, eu amo moda, tá? Mas não desfazendo, obviamente, dos grandes estilistas, né? Hoje em dia, o que eu vejo é releitura do que já passou, né? Então, eu sinto muita falta, né? Inclusive, não só o homem como a mulher, mas principalmente a mulher se vestia muito melhor na década de 60, 70 do que hoje em dia, né? Hoje em dia você põe uma camiseta, uma calça jeans, eu vejo gente indo ao teatro de chinelo havaiana, sabe? Eu acho que as pessoas não se arrumam mais para ir aos locais, né? E antigamente não, havia todo um protocolo em termos de vestimenta para você poder, em determinados lugares, a mulher, dependendo, precisava até de chapéu, né? E roupa adequada. Hoje em dia não, hoje em dia isso tudo, né? Tudo bem, tudo tem sua época, mas eu acho que também foi muito desleixado, muito largado. Ok, olha, muito obrigado por você ter recebido a gente aqui. Obrigado. Depois a gente entra em contato e olha, sua loja tem muita coisa interessante, viu? Obrigado a vocês. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só... Essa rua pequenininha que vai aparecer agora, o Beco das Garrafas, é o lugar onde literalmente se jogavam garrafas, onde ficava a boate que o pessoal da Bossa Nova se reunia. E o militar que morava ali não gostava do barulho e jogava garrafas em cima da moçada. Nada animado ele, né? Não gostava mesmo. Brasília foi a capital que trocou as águas lá do Rio de Janeiro, aquela cidade maravilhosa, e transformou numa coisa nova. Esse vento de modernidade que o Brasil encontrou com a época do Juscelino Kubitschek, toda essa herança desse movimento, não só da Bossa Nova, logicamente, mas de tudo que aconteceu no Brasil durante esse momento,
que era esse vento de modernidade, essa aventura de querer botar o Brasil de uma outra maneira. Quem sabe, a gente vendo essas cenas desses lugares, a gente não vai pensar que o Brasil pode ir para frente. Segue aqui o lugar do Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Juscelino Kubitschek, que foi o presidente Bossa Nova. Bebel, Luísa, Gabriela, Lígia, eu amei demais. Se todos fossem iguais a você. Olá, sou Douglas Aguiar, músico, atualmente diretor de artes e eventos do Braca, aqui em Sydney. Fui convidado pela Luana Torres, presidente do Conselho de Cidadãos Brasileiros em Sydney, para falar um pouco sobre Bossa Nova nesse lindo documentário chamado Ela é Carioca. A Bossa Nova é um estilo musical muito marcante na minha vida, dado que no ano 2000 eu me mudei para Madrid, Espanha, com pretensões flamencas, me deparando então com a demanda pela música brasileira existente na Europa naquela época, fazendo com que o meu objetivo musical mudasse radicalmente e do dia para a noite eu me transformasse numa espécie de embaixador da Bossa Nova, da música popular brasileira. Eu passei quase 14 anos na Europa, trabalhando com Bossa Nova, com música brasileira, gravei discos e sempre tive contato com esse estilo musical caracterizado pelo banquinho e pelo violão. Uma vez aqui em Sydney, a partir do ano 2013, coloquei em prática um projeto começado em Madrid, chamado Bossas Night, onde eu apresento os principais clássicos da Bossa Nova e da música popular brasileira, com grande aceitação do público australiano, do público estrangeiro residente em Sydney, o que mostra a força e o poder da Bossa Nova e o respeito que o mundo tem por esse estilo musical tão suave, mas tão poderoso. Queria então parabenizar a Bossa Nova pelos 60 anos de vida, agradecer tudo que a Bossa Nova agregou na minha vida e desejar muitas felicidades. Dançando alegremente, quando uma régua sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também olhou pro Cis e disse assim, vem, vem, e o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, o jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram água, ensaiando o vocal. Oi, meu nome é Marilane de Mello, carioca, vinda do Rio em 1971. Comecei na minha carreira musical mais ou menos em 1974, cantando com batucadas, sem instrumentos melódicos, e depois desenvolvi e progredi para a nossa Bossa Nova maravilhosa, que é super bem recebida na Austrália, trabalhando com músicos excelentes, tanto brasileiros como australianos, o creme do jazz australiano, inclusive Don Barrows, que é uma lenda viva, e organizando eventos também. Olha, eu acho que esse documentário vai ser fantástico, e eu tenho
muita honra e privilégio de ter espalhado a nossa música, especialmente a Bossa Nova, pela Austrália e causar muita alegria a muita gente. Obrigado, muito sucesso! Olá pessoal, Mário Makuda falando diretamente de Tóquio. E nesse ano que estamos comemorando 60 anos da Bossa Nova, eu quero informar para vocês que aqui em Tóquio nós já temos há mais de 50 anos várias casas que divulgam a Bossa Nova. Por exemplo, o Saci Pererê, o Praça 11. E eu tô aqui na frente do Saravá Tóquio, é uma casa que divulga música brasileira, Bossa Nova, que foi aberta, inaugurada pelo francês Pierre Barrault. Pierre Barrault, ele gostou tanto da Bossa Nova que na música A Bênção de Vinícius tinha a palavra Saravá. Então ele pegou esse nome e inaugurou a casa de Bossa Nova aqui em Tóquio. Viva a Bossa Nova, viva os 60 anos e vamos divulgar a Bossa Nova mais no mundo todo aí. Um grande abraço. É melhor ser alegre. Eu estou aqui com a Latice e com a Viviane. Nós vamos perguntar da música Bossa Nova. E aí, gente, vocês escutam Bossa Nova? Todo dia eu escuto. E vocês, os seus filhos também, vocês deixam seus filhos escutarem? Certeza. Vocês acham importante a gente passar a nossa cultura? Com certeza. Com certeza. Ele aprende também, não só a cultura, a linguagem, né? A língua, o português, tá? A música está intrínseca, né? Quando a gente aprende o português, já está com a música. Aqui está um pedacinho assim de uma música que vocês gostam de escutar? Vamos lá. Feito essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro. A vida é pra valer. Feliz aniversário, Bossa Nova! A bossa é nossa! Obrigado.